Então, eu lá no projeto do intranet, né, a gente usava a abordagem do Atomic Designer, né? Então, assim, a gente tinha os componentes que é a menor unidade, né, de componentes que a gente chamava de átomos, né, atoms. E lá a gente colocava lá, por exemplo, os componentes base, né? Tipo, botão, é, input, por aí vai. A gente tinha, né, as moléculas, o organismo, e à medida que você ia avançando, né, você chegava no, na última camada, né, do Atomic Design, que são os templates, né, que é o layout, enfim. Não, mentira, é as páginas. As páginas é a última camada, tá bom? Então, essa abordagem que a gente vai fazer tem um nome, esqueci o nome, mas é uma abordagem onde a gente separa os componentes por contexto, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho componentes que a gente chama de build blocks, né, que são pedaços, né, que a gente quer compartilhar pela aplicação no todo, tá bom? São pedaços de componentes, não necessariamente é um componente que eu vá reutilizar, tá bom? Então a gente tem o notification dropdown e profile dropdown. Assim, esses daqui eu não considero tendo necessidade de todo componente ter o storybook, tá bom? Então tem esses dois aqui, mas não precisaria, tá bom? Que são esses carinhas aqui, ó. Ixi, ele tá com uma borda aqui, nada a ver. Aqui. Ó, esses notificações e esse menu aqui, tá bom? Drop down. Ó. E a gente tem o data, né? Que aí é o avatar, beleza? Então assim, quando o cara não tiver foto, a gente vai consultar uma API, tá bom? Que é esse carinha aqui, ó, o avatars. Muito legal, cara, esse aqui. Que aí, por exemplo, a gente copia esse endereço aqui, ó. Aí se eu, sei lá, João Pedro, né? João Pedro. Se eu boto teu nome aqui nessa API, ó, ele gera essa imagem com as tuas iniciais, tá vendo? JP. Então, quando o usuário não tiver foto, né, que às vezes tem, o que ele vai colocar aqui, ó, essas iniciais, tá bom? No Google é assim, né? No Google, quando você não tem foto, ele coloca as suas iniciais. Beleza? Bem legalzinho essa ferramenta aqui. Então, a gente tem um componente de avatar, tem um componente de filtros, né, de múltiplos filtros que a gente tem, tá bom? Então, você consegue testar aqui. Só ficou meio zoado o fundo, né? Porque é a cor o fundo do componente, a cor do fundo da tela do Storybook, né? Eu vou mudar isso aí, tá bom? Mas por enquanto acho que não vai afetar muita coisa não, tá bom? Aí sim, né? Uma outra cor que eu não deixei de explicar é isso aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, vocês vão poder, certo? Testar cada propriedade, beleza? Então, por exemplo, esse componente avatar, se vocês forem ver lá no código, deixa eu mostrar aqui rapidão. Ele vai estar aqui em libs, shared components, CRC, data, avatar, tá bom? Aí aqui, ó, no avatar, no componente, a gente tem um avatar props, né? Avatar props, vamos lá, deixa ele abrir aqui. Tá carregando. Vou esperar um pouquinho. Pronto, avatar props. Aí aqui no avatar props, ó, o que é que eu tenho? Ele recebe o nome, uma role, foto e as variantes do avatar, tá bom? Então, essas propriedades a gente reproduz aqui por meio de um arquivo do Storybook, que é bem simples, tá bom? Basicamente, tu precisa exportar um default com essas propriedades. Então, quando você passa isso aqui, ó, como um componente meta, né? Quando você dá um espaço contra espaço, você tem acesso a todos os parâmetros, tá bom? Então é bem simples. Você basicamente diz qual componente que você está lidando. Então você vai construir o avatar, né, o componente do avatar. Aí no Storybook você diz, eu quero renderizar o componente avatar com o título data barra avatar. Então esse data, né, esse sufixo é justamente para ele estar dentro dessa categoria data, tá bom? E depois do barra, né, o nome do componente, avatar. Esse argtypes é quando eu quero personalizar, né, eu quero fazer alguma configuração no argumento. O argumento entenda como propriedade, tá bom?
Então, por exemplo, a propriedade variante, eu quero que apareça as options primary e secondary. E dentro do control, né, dele, eu quero que seja no tipo inline radial, que é justamente esses radial aqui, ó, de marcar, tá bom? Então, esse tipo de configuração, né, não se preocupe, a gente vai aprendendo, né, mesmo que seja na marra, tá bom? A gente vai aprendendo. Mas tem a documentação, certo? A documentação do Storybook, ele é bem legalzinho, dá pra gente ir aprendendo por lá, tá bom? Então assim, não se preocupem, vocês não precisam passar uma semana estudando Storybook, tá bom? Quando vocês pegarem uma tarefa onde vai exigir criar um Storybook, aí vocês vão aprender, tá bom? É bem interessante. Então aqui a documentação do Storybook, ele mostra bastante coisas para você, mas basicamente é essa configuração aqui. Aí a gente tem as propriedades, tá bom? Esses args são as propriedades do componente. Então aqui são os valores default que eu quero passar. Então, por exemplo, o name, eu estou usando aqui uma biblioteca Faker para ele gerar um nome, né? First name, né? E um sobrenome, tá bom? Um primeiro nome e um sobrenome. Role, que é o cargo, a função, né? No caso, a gente coloca aqui aluno da graduação, pode ser um servidor, né? Enfim, são os tipos de pessoas, né? E os variantes, né? Que são primary e secondary. Então, aqui no Storybook, quando eu gero isso, né? A gente vai poder testar. Então, deixa eu ver se ele muda. Por exemplo, Gabriel Clayton. Ó, tá vendo? Ele já muda aqui em cima, ó. Então é em tempo real. Beleza? Então vocês podem ir testando aqui. E o que você gerou aqui, você usa lá na tua página, por exemplo. Aí aqui. Ah, aqui tá. Ele tá transparente, mas não é porque. Não é pra aparecer assim não, tá bom? Ele tem um texto, ó. É porque, é como eu falei, a gente tá com esse problema do fundo da imagem que a gente vai precisar corrigir, tá bom? Mas, caso vocês queiram, acho que no Dark, ó, no Dark ele mostra bem direitinho, tá bom? Beleza? São detalhes que a gente vai corrigindo com o decorrer do projeto. Aí aqui aluno da graduação, são um servidor, ou então um administrador, tá bom? Ele vai mudando aqui, ó. E o variante, né? Primário. O primário, aqui não muda muita coisa não, mas no Light ele muda, ó. Beleza? Esse primário e secondary é mais por conta da posição, tá bom? Então, se eu não me engano, o primário, deixa eu ver aqui, ó, no tema Light, né? Pronto, o primário, na verdade, secundário, o primário, exato, que ele tem a fonte preta, ó. Ele fica aqui. No mobile, né? A gente bota o mobile, ele, ele fica aqui, ó. Ixi, ó, outras correções pra gente fazer. Ele fica aqui, ó, tá vendo? Então eu preciso da fonte ser branca, tá bom? É isso. Show, então vamos lá. Filtro, né? Aqui não tem muito o que fazer porque ele só recebe um parâmetro que é os filtros, mas quando um objeto a gente consegue também modificar, né? Então, isso aqui eu vou mostrar na hora, não vou me preocupar em mostrar não, tá bom? Na hora de a gente criar a página eu mostro. O quote, quando eu quero fazer uma citação, ele apresenta esse estilo, né? Uma section, né? Quando eu quero criar uma section dentro de uma página. A table, né? A gente fez modificações nele, tá bom? A gente vai ver como é que usa esse cara. Então ele recebe um data, uns columns, actions, né? A gente pode passar um class name, enfim, tem isso aqui tudo. Mas esse aqui é da biblioteca, tá bom? Inclusive a gente usa esse carinha aqui, ó, React Data Table Component, tá bom? A gente usa ele como base, certo? Então aqui, ó, vocês podem ver como é que funciona a biblioteca, a instalação, os exemplos básicos, tá bom? Partners, configuração de colunas, APIs, né? Aqui, ó, as referências, tá bom? Os exemplos, né? Vocês podem ver. Então, assim, ele é bem poderoso, cara. Essa biblioteca que a gente usa como base, tá bom? Para a gente poder trazer informações da API, né? E alimentar nessa tabela, beleza? Tabela, as tabs, né? Eu dei uma modificada, né? Não é as mesmas tabs, né? Para quem já viu do que a gente usa na intranet. Deu para fazer uma modificada legal, tá legalzinho ele. Tag, né? Deu uma modificada também. Message list, né? Quando eu quero passar uma rede de mensagens para ser mostrada aqui, né? A gente pode testar o título, né?
Ops, né? Deu errado meu né? Um títulozinho. Aí eu posso mudar a cor, né? A partir da variante. E os itens, né? Que são as mensagens que vão aparecer aqui. E a gente tem a message, né? Quando eu quero só isso aqui, tá bom? Aí tem outros componentes, que esse aqui eu tenho que trabalhar nele, que é o grouper, que é o que ele vai cortar a imagem, tá bom? Mas a gente vê esse depois. E aqui, cara, esses componentes a gente vai usar muito, que são os componentes de formulário, tá bom? Então, um formulário de um campo de data, né, o que a gente chama de date input, label, number input, esse que é legalzinho, tá bom? Ele é muito poderoso, né? Por exemplo, eu posso configurar aqui nele um formato que eu quero que ele apareça. Por exemplo, eu tenho um campo CPF, certo? No campo CPF, às vezes a gente coloca tipo uma máscara, né, dizendo onde fica, por exemplo, o ponto, o traço, né? Então aqui, ó, é só a gente fazer isso aqui, ó, format, né? Então eu vou dizer assim, ó, o jogo da velha é para dizer um número, né, de 0 a 9, tá bom? Ponto, ponto, traço, jogo da velha, tá bom? Cerquilha. Quando eu vou escrever aqui, ó, já aparece o formato. Então eu vou botar aqui o CPF, né? E ele já coloca essa máscarazinha show pro cara se orientar, né? Sei lá. Enfim, quantos caracteres eu tenho que preencher, né? Quantos dígitos, né? Lembrando, né? Por ser um campo só de número, né? Você não consegue colocar caractere, né? Então eu estou tentando escrever aqui, ele não permite. Ele bloqueia, tá bom? Então é só dígito. Né? A gente consegue colocar prefixo, né? Se eu quiser colocar, por exemplo, ao invés de trabalhar com esse formato, eu quero lidar com moeda, né? Então eu boto tipo um prefixo de real, né? Quando eu for digitar, pera ainda, recarreguei, pera ainda, tá, ele não tá digitando, acho que é por causa desse storybook, eu tenho que ajeitar isso aqui, mas vamos lá, deixa eu recarregar ela toda. Prefixo, né, RS, tá aí, ó, ele colocou esse prefixinho, tá bom, de moeda, certo? A gente pode lidar com isso também. A gente cria uma máscara, né, um format e por aí vai. Show? Então aqui, ó, tu consegue testar tudo aqui, beleza? Lembrando, né, esse aqui a gente usa uma biblioteca também, certo? E eu vou mostrar como é que vocês veem essas bibliotecas. Mas por enquanto, ó, vamos só passar aqui os componentes. Eu tenho um paginate select. Isso aqui, cara, é para fazer busca da API, tá bom? Eu não vou mostrar aqui porque quando a gente for criar a página, a gente vai ver isso aqui melhor, certo? Aí tem o remote select. Assim, a gente tem dois tipos de requisições, né? A gente tem uma requisição que geralmente é o que a gente vai fazer na API do SysRA, né? Que é quando esses dados vêm paginado, né? Então, por se tratar de muitos dados, né, ele não traz tudo de uma vez, né? Ele traz, por exemplo, de 20 em 20, né? E a gente tem que ficar sempre passando um parâmetro para pegar os próximos 20, né? Até chegar no final. Esse é um tipo de dados, né, que vem da API, que é paginado. Eu vou mostrar como é que vem esse formato, tá bom? E a gente tem um outro, que é quando ele traz tudo, né? Então, quando ele trouxer tudo, a gente vai usar o Remote Select, tá bom? A gente tem um Select, quando eu quero passar as options direto, né? E tem o Slider, que é esse carinha aqui, ó, que eu posso criar tipo um range, né? Text Input, né? E aí tem uma paradinha legal, né? Text Input, que é que já vem com a label. Então, se eu quiser colocar um label, sei lá, nome da pessoa, né? Ele coloca em cima, tá bom? Um placeholder, né? Eu posso modificar aqui. Um error. A gente pode botar um erro, né? Aí ele já preenche, tá bom? E o disabled, né? Quando ele fica desabilitado, ó, ele fica assim, tá bom? E se eu quiser colocar um ícone também, ó, consigo colocar, ó, tá bom? Então assim, poderoso, cara. Assim, a gente não tem só um input de texto, não temos só um campo de texto, a gente adiciona funcionalidades a esse campo de texto, né? Então a gente pode colocar label nele, eu não preciso colocar a label em cima e o input baixo, eu só passo a propriedade, ele já coloca em cima. A mensagem de erro também, tá bom?
tudo aí. Então aqui, ó, cara, ó, vai ter alguns componentes que vão apresentar algumas variantes, tá bom? Então, por exemplo, o text input, esse aqui é a base dele, mas eu posso ver como é que ele fica desabilitado, né? Aí eu tô clicando aqui, né? Deixa eu dar um zoom. Quando ele tá com a label, né? Quando ele tá com error, ou quando tá com icon, né? A mesma coisa pro select, ó. Select base, é esse aqui. Quando ele está desabilitado, ele fica assim. Quando ele está com Clearable ativado, quando eu selecionar, eu posso remover a opção que eu selecionei, ó, né? O X. Quando eu quero selecionar múltiplas opções, né? Eu clico aqui e ele vai fazendo essa seleção múltipla, tá vendo? Então vocês vão poder visualizar, por que ele está habilitado dessa forma? Porque o parâmetro isMulti está setado como true. É isso. Com a label, né? Com erro e sem options, né? Ele apresenta isso aqui, ó, nenhum resultado, tá bom? Beleza? Então assim, cada componente pode ter variantes, né, das propriedades, então a gente pode ver isso de forma isolada. Aí o text area, né, que é um campo de texto, certo? E a categoria geral, né? A gente tem um backtop, né? Deixa eu tirar esse um pouquinho do zoom, que é quando eu faço o scroll para baixo, né? Ele vai habilitar esse botão aqui, ó, né? Quando eu clicar, ele sobe para cima, né? Essa é uma funcionalidade que toda página tem, tá bom? A brand, né? Essa brand deu problema. Eu vou ver o que é. A gente tem um botão, certo? Então eu posso testar aqui, ó, botão secondary, positive, success, warning, né? Que são as variantes. Tamanho do botão, né? Se eu quiser modificar, ó, consigo testar aqui, né? O loading, né? Quando ele é full. Esse full aqui é para ele pegar 100% da largura da página, tá bom? É como é a outra configuração do Storybook. Aí fica difícil de ver aqui, mas a gente tem que fazer esse ajuste depois, tá bom? A gente tem um icon button, quando eu quero colocar um botão só com ícone, tá bom? Com tooltip, né? Então, quando eu passar o mouse, ele vai habilitar esse tooltip, que é essa mensagem, né? Tipo assim, eu tenho a tabela, né? Eu tenho um botão de editar. Quando eu passar o mouse, como é só o ícone, né? Quando eu passar o mouse, ele vai abrir um tooltip editar, né? Por exemplo, né? A gente vai fazer isso aí também. Eu tenho um link button, que é quando eu passo o mouse, ele cria tipo esse efeitozinho, sabe? Tá bom? Só para indicar que é um link. Show? Tem a questão de layout. Então tem um page header, que isso aqui, cara, na maioria das páginas vai conter esse componente, tá bom? Que é o ícone, o título e a descrição, né? A gente pode colocar actions, né, ao lado dele. A gente tem as panel, certo? Que são os containers da página. Lembrando, a gente pode ter mais de um container. Eu vou explicar isso aí. Com título, né? Com as actions. Ajustar esse aqui. E a gente tem os overlay, tá bom? Os overlay é aquilo que está em cima da página, está sobrepondo a página. Então o modal ele sobrepõe a página. Por conta disso a gente chama de overlay, tá bom? A gente tem o modal do tipo de confirmação. Então quando eu clico aqui, ó, eu vou ter duas opções, fechar e confirmar. Quando o cara confirmar, ele precisa passar uma callback dizendo o que ele vai fazer depois que ele confirmar. Tá entendendo? Então, por exemplo, quando eu quero excluir uma pessoa, vai ter um botão lá de excluir, né? Então, quando eu clico nele, ele vai abrir um modal de confirmação. Quando o cara clicar em confirmar, eu vou fazer uma requisição para a API. A API ele vai excluir o item do banco de dados, ou vai desativar, certo? E a partir daí, né, eu posso, sei lá, fechar um modal, né? Eu coloco um alerta dizendo, operação bem sucedida, entendeu? Então, dá pra gente brincar com ele legal aqui. A gente tem um modal, né? Padrão. A gente pode testar aqui, ó, tamanho, etc. Modal com scroll bar, né? Enfim. E a gente tem o multimodal, né? Que são modais. Assim, é quando eu tenho uma situação onde abro o modal inicial. Quando eu clico em avançar, ele vai abrir um outro modal, entendeu? Sem fechar ele. É mais ou menos isso que ele faz, ó. Então tem aqui o primeiro modal, né? Eu avanço, vou para um outro modal, vou para o outro, avanço até chegar no final, né? Aqui acabou. Beleza? Isso aí acontece em que situação?
lá em pessoa do intranet, tá bom? Lá no intranet, quando eu cadastro uma pessoa, né, a gente tira foto, né? Aí quando a gente tira foto, tem esse componente aqui, né? Quando eu clico em tirar foto, ele abre esse modal. Aí nesse modal, né, eu tiro a foto da pessoa. Aí quando ele capturar, tá demorando para abrir a câmera aqui. Acho que ele não vai deixar, porque o Discord não deixa. Deixa eu ver aqui. Mas pera ainda, deixa eu desativar aqui rapidão. Tirar a conta. Pronto, aí ó, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, tirar foto, capturei. Aí ele vai permitir que eu faça um corte, certo? Com esse, ó, aquele componente lá, ó. Beleza? É o range. Consigo... Eita, ficou mal paia. Deixa eu botar esse aqui, ó, Augusto, bem aqui, ó. Pronto, ó. Vou botar ele aqui, ó. Aí eu vou em salvar, tá aí, entendeu? Ou seja, é um multimodal, né? Então a gente vai ter situações onde a gente vai usar esse carinha, tá bom? E o tooltip, tá bom? Tooltipzinho, ó, que fica em cima aqui do texto, do botão. Qualquer coisa que você colocar aqui dentro, ele coloca em cima, tá bom? Então é isso, cara. Esse é o Storybook, tá bom? A gente, assim, por enquanto, né, a gente vai acessar localmente mesmo, certo? Mas a ideia é que a gente possa deixar esse Storybook no ar, disponível para qualquer pessoa usar, né? De fora, aqui dentro, em casa, tá bom? Então vai ser meio que um link, né? Tipo assim, storybook.xrA, né? Ou então xrA.maracanaú/storybook, né? A gente vai ter isso aí também, tá bom? Aí enquanto não temos, né? A gente vai abrir localmente. Então assim, pô, não sei qual componente usar, e agora? Aí tu vai ver, abre o Storybook e vê lá, tá bom? Que vai dar certo. Show? Então vamos lá.